Parte 19. Responsabilidade espiritual. Perguntas e respostas. Parte 2. Nesta parte está sendo respondido a pergunta feita na parte 1, que é: você poderia alongar-se mais sobre esta questão de negociar ou utilizar a graça de Deus com ilustrações práticas para a nossa vida? Como nós, de forma prática, permitimos que a graça opere sua obra plena em nós? Existem sugestões práticas? Na parte anterior, foi abordada a questão de como a graça pode ser multiplicada em nós mesmos. A partir de agora, será visto o compartilhamento da graça com os outros. Compartilhar a graça com outros. Outra coisa ao negociar com a graça é que precisamos comunicar o que Deus nos deu. Precisamos compartilhar com outros a graça que Deus nos deu. A forma de aumentá-la é deixar a graça circular. Muitas vezes recebemos a graça, mas guardamos para nós. Desfrutamos dela nós mesmos, mas nunca a compartilhamos com nossos irmãos e irmãs. Se você faz isso, descobrirá que a graça que recebeu permanecerá como ela é. Mas quanto mais você a compartilha com seus irmãos e irmãs, mais aumentará. Assim, de uma forma prática, esta é a maneira com que você negocia com a graça. Todos os dias estamos fazendo negócios com a graça. Andamos pela graça, vivemos pela graça, estamos em pé pela graça. Todos os dias deixamos a graça ter uma oportunidade de nos assumir e, ao fazê-lo, a graça naturalmente aumentará. Pergunta: há algumas responsabilidades espirituais que devem ser cumpridas por todos os crentes, tal como a reunião de oração? É verdade. As responsabilidades espirituais são de dois tipos. Uma é específica e outra geral. Em Romanos, no capítulo 12, são mencionados dois tipos de responsabilidade diferentes. A que está no capítulo 12, do versículo 6 a 8, é o talento. Deus deu a cada um de nós talento. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Em outras palavras, estes são os dons espirituais. Todos nós somos dotados de dons e eles são diferentes, distintos. Cada um recebe um dom específico e eles são diferentes um do outro. Portanto, você descobrirá que nossa responsabilidade também é específica. Em outras palavras, se o Senhor não lhe dá o dom de profetizar, não profetize, porque isto é específico. Se Deus não lhe dá o dom de ensinar, não ensine. Se Deus não lhe dá o dom de servir em algo, não sirva. Existem dons específicos e, por causa disto, sua responsabilidade é específica. Você precisa ser responsável com o dom particular que Deus lhe deu, mas não tente ser responsável pelo que Deus não lhe deu. Já em Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 ao 21, tudo é graça, amina. E porque a graça é dada igualmente, então somos igualmente responsáveis. Assim, existem certas responsabilidades com as quais todos nós devemos ser responsáveis. Por exemplo, o amor seja sem hipocrisia. Você não pode dizer que certa pessoa deve amar, mas você não precisa amar. Aqui, o amor é graça, não um dom. Portanto, todos nós precisamos amar. Todos nós precisamos nos submeter uns aos outros. Estas são responsabilidades gerais, como é uma reunião de oração. Em uma reunião de oração, todos precisam orar porque é a graça de Deus. Quando perguntaram a George Miller, o apóstolo da fé, se ele tinha o dom da oração, ele disse: não tenho o dom da oração, tenho a graça da oração. Por isso, em uma reunião de oração, não é uma questão de dom. Eu sei que Deus levantou algumas pessoas como verdadeiros intercessores, mas em um sentido geral, descobrimos que cada um tem a graça da oração. Assim, em uma reunião de oração, todos precisam orar. É graça, por isso nunca diga: não tenho este dom. Pergunta: como provamos se algo é oferecido no Espírito ou com fogo estranho? Para descobrir a referência para fogo estranho, você deve voltar para Levítico. Depois de o tabernáculo ter sido estabelecido e começar o serviço nele, felizmente 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que provavelmente estavam embriagados,
tomaram o incensário e usaram fogo estranho nele para oferecer a Deus. Sabemos que a oferta de incenso era um ministério do sacerdote. De fato, quando se oferecia incenso diante do altar de ouro no tabernáculo, este era o serviço do sumo sacerdote. E hoje, certamente isto significa oração, louvor, adoração. Eles estavam fazendo uma coisa certa, mas de forma errada usaram fogo estranho. Qual é o fogo certo? Quando se oferecia incenso, o fogo para queimar o incenso tinha de ser tomado do fogo do altar de bronze. Você não podia apenas tomar fogo para queimar incenso. O fogo no altar de bronze vinha do céu para queimar a oferta, e aquele fogo nunca se apagava. Era um fogo celestial e tinha de se queimar incenso com aquele fogo, não simplesmente qualquer fogo. Assim, na aplicação espiritual, isso simplesmente significa que quando você está orando, quando está louvando, quando está adorando, quando está servindo ao Senhor, você não serve em sua força natural, você serve pelo poder de Deus. Em outras palavras, a forma de testar se é oferecido no Espírito ou por fogo estranho é voltar para a fonte. Qual é a fonte da sua oferta? É do céu? É o resultado de sua comunhão com Deus, onde você encontra o fogo celestial que queima o incenso dentro de você? Ou é algo que simplesmente vem de você mesmo? Você quer fazê-lo e você apenas o faz. É por meio de sua força natural. Assim, antes de tudo você vai à fonte. É muito fácil checar, porque se algo que você pode fazer e não precisa esperar no Senhor, provavelmente é fogo estranho. Mas, se for do Espírito, provavelmente você precisa esperar um pouco mais nele, e então você obterá o fogo do céu. Você também pode saber a diferença quando a oferta é feita, porque com o fogo do céu há paz e vida quando você oferece. Se não é com este fogo celestial, mas com sua força natural, é muito cansativo. Por isso mesmo, no processo da oferta, você pode testá-lo. Se for do Senhor, você descobrirá uma unção sobre você. O Senhor está com você. Mas se for por você mesmo, é algo que você precisa exercer na sua força para fazê-lo. O teste final é o fruto. Pelo fruto você conhece a árvore. Se for realmente uma oferta no Espírito, haverá fruto produzido para a glória de Deus. Se for apenas de nosso próprio ego, não haverá fruto. As pessoas não serão ajudadas, Deus não será glorificado. Você pode obter a glória, mas Deus não é glorificado. Pelo fruto se conhece a árvore.